Olá, meu nome é Alfredo e sejam bem-vindos a mais uma série do canal Ad Infinito. Falaremos sobre os teoremas da incompletude de Gödel e a sua importância para os fundamentos da matemática. Esse teorema demonstra limitações intransponíveis para a atividade matemática, e é isso que exploraremos aqui, tanto na sua demonstração quanto na interpretação desses resultados. Vamos começar falando sobre o projeto de Hilbert, aquilo que o Gödel estava respondendo. Nesse projeto, se acreditava que a matemática seria capaz de resolver os seus problemas de modo completo e demonstrar que seus axiomas não geravam contradições. O Gödel mostra que esse projeto não pode ser atingido, esse objetivo não pode ser alcançado. Vamos começar? Começaremos esse vídeo com a seguinte pergunta: a matemática, será que ela é capaz ou ela pode oferecer uma resposta para todos os seus problemas? Essa é uma pergunta que tem duas questões, dois problemas principais a respeito dela. Primeiro, nós precisamos entender o que seria dizer que algo pode ser respondido sem de fato responder à pergunta. E, em um segundo momento, o que poderíamos usar de ferramenta para elaborar ou buscar uma resposta para essa questão? Essa pergunta vai ser respondida ao longo desse curso, dessa série. Porém, agora vamos entender de onde vem a vontade, a necessidade de matemáticos e filósofos em entender e dar uma resposta satisfatória para essa pergunta. No início do século XX, o importante matemático David Hilbert começou um projeto de fundamentação da matemática. Ele queria oferecer bases sólidas que justificassem a prática dos matemáticos. Uma base indiscutível, uma base sólida da qual não podemos duvidar. Esse projeto ele tinha como objetivos principais dar uma descrição completa dos objetos matemáticos a partir dos axiomas e uma demonstração da consistência dessas teorias. Demonstrar que essas teorias não nos levariam à contradição, elas são seguras. O projeto do Hilbert ele está associado a uma corrente conhecida como formalismo. E o formalismo ele acredita que a prática matemática, a atividade matemática, é principalmente dada pela manipulação de símbolos. Ou seja, nós temos axiomas, regras de como operar esses axiomas, e essa seria a principal atividade do matemático, chegar a novas fórmulas a partir dessas regras. O projeto de fundamentação formalista do Hilbert mereceria uma série completa dedicada a ela. Mas, nessa série, vamos estudar principalmente o resultado mais desejado, aquilo que o Hilbert mais queria, que seria essa demonstração de consistência e a completude das teorias matemáticas. E vamos fazer isso a partir de uma citação que vamos ver agora a seguir. Em 1905, o David Hilbert endereçou à comunidade matemática o seguinte discurso: quando estamos empenhados em investigar os fundamentos de uma ciência, devemos estabelecer um sistema de axiomas que contenha uma descrição exata e completa das relações existentes entre as ideias elementares dessa ciência. Além disso, ele completa com o seguinte: mas, acima de tudo, desejo designar o seguinte como o mais importante entre as numerosas questões que podem ser feitas sobre os axiomas: provar que eles não são contraditórios. Essa questão ela é fundamental para o projeto de fundamentação do Hilbert. E, nesse mesmo discurso, ele lista uma sequência de problemas que ficaram conhecidos como os problemas de Hilbert e que ganharam uma importante atenção na comunidade matemática. O problema que inspirou o Gödel a fazer os teoremas da incompletude
era o segundo problema dessa lista: provar a consistência das teorias matemáticas, em especial a consistência da aritmética. Destacado em amarelo, nós temos uma referência aos dois problemas que falamos na tela anterior: a ideia de que temos descrições exatas e completas e a ideia de que os axiomas não são contraditórios. Mas além disso, nós temos uma frase que o Hilbert falou a uma rádio alemã e que é muito importante para entender o tipo de projeto que ele tinha em mente. Nós devemos saber, nós saberemos. O que ele está expressando aqui é uma confiança de que, se alguma questão matemática é importante para os matemáticos, é apenas uma questão de tempo para determinarmos se isso é verdadeiro ou falso. Essa é uma confiança que estava fundamentada no desenvolvimento que ele tinha observado na matemática até o seu momento. Todos os problemas apareciam e, conforme os matemáticos se debruçavam sobre esses problemas, chegavam a conclusões. Os que ainda não foram resolvidos, os problemas que ainda não foram resolvidos, serão resolvidos em algum momento. Mas essa característica não é necessariamente aplicável a qualquer sentença. Analisemos a seguinte sentença: existe uma xícara de chá orbitando o Sol entre as órbitas de Júpiter e Marte. Vamos analisar 3 dimensões importantes a respeito dessa sentença. Primeiro, ela expressa ou não algo verdadeiro. Essa é a primeira dimensão. Outra dimensão importante é se sabemos ou não esse fato. E nesse caso nós não sabemos. Ninguém investigou se existe ou não uma xícara de chá orbitando entre Júpiter e Marte. Ainda assim, nós podemos dizer que podemos saber se esse é ou não o caso. Por mais complicado e custoso que isso seja, é possível investigarmos a órbita entre Marte e Júpiter, varrermos toda ela e descobrirmos se existe ou não. Por mais difícil que isso seja, ainda assim parece existir um método que nos levaria a saber essa sentença. Mas, ainda assim, existem sentenças que nós não sabemos e não podemos saber. Um exemplo claro desse tipo de fenômeno é se estivermos nos referindo a algo histórico, a algum evento histórico. Se temos um evento histórico, não necessariamente as evidências desse evento estão disponíveis. Por exemplo, se tivermos a seguinte sentença que diz que o Dom Pedro, na verdade, ficou no Brasil porque gostava de goiabas. Essa sentença, sendo ou não verdadeira, deveria ter uma evidência, algum documento, um relato do Dom Pedro dizendo que gostava ou não de goiabas. E por isso ficaria no Brasil. Mas nós não temos essa evidência. E ela não só não existe, como ela pode nunca ter sido nem mesmo produzida. Aqui estamos falando sobre motivações internas de uma figura histórica. E isso está num grau de acessibilidade bastante elevado. Além disso, nós podemos pensar em eventos mais distantes, como coisas que ocorreram no Egito Antigo e que as evidências foram perdidas. Elas já não existem mais, elas se deterioraram e assim por diante. Muitos animais, por exemplo, já não têm mais fósseis. Podem haver alguns animais que não produziram fósseis e nunca saberemos que eles existiram, a não ser que existam outras formas de chegar a essas conclusões, como análise genética, etc, etc. Mas o importante é entender que não é porque um fato pode ser entendido ou compreendido e, de fato, existir uma verdade para ele, é verdadeiro ou é falso, e a gente sabe isso, mas pode ser que a evidência para isso não seja acessível. Pode ser que não estamos no lugar correto, pode ser que a evidência já não existe mais porque foi destruída ou porque está longe demais, etc.
Mas isso não se restringe a fatos históricos. Nós podemos ter exemplos imaginados de objetos físicos. Digamos que estamos investigando a física e especulamos a existência de algum tipo de partícula. Digamos que uma partícula de massa negativa. A evidência para ela pode muito bem ser impossível. Digamos que a matéria negativa, ou as matérias negativas, elas ocorreram durante o Big Bang, mas elas não deixaram nenhum rastro. Não existe uma evidência disponível que nos permita fazer isso. E não existem condições de elas reaparecerem. Bom, então, ainda que possamos especular a existência ou não dessa sentença, e ainda que seja verdadeiro a existência ou a possibilidade da existência de partículas negativas, pode muito bem ser o caso em que não tem evidência acessível para determinarmos se isso é ou não possível. Mas e o caso das sentenças matemáticas, as sentenças que expressam algo sobre objetos, como por exemplo os números? Como podemos responder a esse tipo de sentença? Primeiramente, vamos adotar uma postura realista diante dos objetos matemáticos. O que quer dizer isso? Ou, melhor, uma consequência disso é que se uma sentença ela é bem formada, ela expressa algo sobre objetos matemáticos, então ela tem um valor de verdade. Ela é verdadeira ou ela é falsa. A questão que vai além desse realismo matemático é se podemos ou não determinar qual desses é o caso. Colocando de modo explícito o que acabamos de dizer, nós temos a seguinte pergunta: mas poderíamos sempre determinar, ainda que aceitemos o realismo matemático, o valor de verdade de cada sentença ou de uma sentença em particular? Falemos então sobre um exemplo concreto desse fenômeno. Vamos observar a seguinte sentença matemática sobre números naturais. Ela diz o seguinte: existe um número natural n com a propriedade P. E digamos que a propriedade P que nós queremos é a de que a soma dos divisores desse número, exceto o próprio número, resulta no próprio número. Ou seja, a soma dos divisores de n que não são n tem como resultado o n. Bom, essa sentença ela expressa algo correto se de fato existe um número com essas propriedades, com a propriedade de que a soma dos divisores resulta nesse próprio número. Quem seria um número que expressaria essa propriedade? De fato, o 6 tem essa característica. Os divisores do 6 são o 1, o 2 e o 3. Além disso, o 6, mas nós estamos excluindo o próprio número. Então, observe que o 6 de fato é 1 mais 2 mais 3. Porém, nós podemos estender um pouco mais, dificultar um pouco mais essa pergunta. Será que existe um número P com essa propriedade que seja maior que 1000? Ou seja, estamos procurando um número com a propriedade P, que é conhecida como a propriedade de ser um número perfeito. Existe um número perfeito maior do que 1000? De fato existe. Um exemplo desse número é o 8128, que é exatamente a soma de todos os seus divisores, como estamos escrevendo aqui na tela. Esses são todos os divisores do 8128 e a soma deles de fato resulta no 8128. E, portanto, esse número é um número perfeito. Mas, se restringirmos ainda mais essa nossa pergunta, se perguntarmos se existem números ímpares que são perfeitos, observe que os dois números que elenquei aqui, eles são pares. E, de fato, todos os números perfeitos que encontramos até o momento são pares. Porém, nós não sabemos, não temos um motivo definitivo
que nos responda se existem ou não números perfeitos ímpares. É esse tipo de distinção que é importante aqui para nós. Nós não sabemos a resposta para esse problema. O que o Hilbert estava interessado e que o Gödel respondeu definitivamente é se qualquer pergunta que ainda não sabemos, ela pode ser respondida. E de fato, o Hilbert acreditava que todas as perguntas poderiam ser, em última análise, respondidas sobre os objetos matemáticos. Porém, o Gödel mostra que isso não necessariamente é verdade para qualquer sentença. Outra pergunta que tem essa mesma característica, e nós não sabemos a resposta, é se existem infinitos números perfeitos, pares ou ímpares. Nós também não sabemos. Nós temos uma lista bastante grande, mas nós não sabemos se um dia essa lista acaba ou não. São duas perguntas sobre esse tipo de número que ainda estão em aberto. De fato, nós não sabemos a resposta para esses dois últimos problemas. Porém, a pergunta que nós queremos saber, ou o tipo de pergunta que queremos saber quando investigamos, quando tentamos entender o teorema de Gödel é: será que existe uma resposta para essas perguntas? E se existe, será que é possível determinar efetivamente essa resposta? E mais ainda, existe um método, um procedimento que nos levará a esse tipo de resposta? Essas são as perguntas relacionadas ao programa de Hilbert e a resposta dada pelos teoremas de Gödel. Um importante desafio quando começamos a entender essas distinções é como podemos escrever isso de modo preciso. E esse é um dos passos fundamentais que exploraremos nos próximos vídeos. Para responder, para tornar essas perguntas inteligíveis, de modo que possamos de fato dar uma resposta, precisamos formalizar as ideias das teorias matemáticas enquanto teorias. Então, nesse caso, nós precisamos dizer o que significa algo ser ou não teorema de uma teoria. E isso já foi explorado aqui no canal, no curso de lógica e em diversos outros momentos. Vou deixar aqui no link na descrição para a definição de teorema e demonstração a partir de uma teoria. De posse de uma noção como a demonstrabilidade a partir de uma teoria, nós podemos agora dizer o que significa uma teoria ser completa. E isso é importante para relacionar com o título do próprio teorema, aquele nome que damos ao teorema, que é o teorema da incompletude, ou seja, não completa. E o que significa dizer que uma teoria é completa? Significa que, dada a teoria e digamos que ela esteja escrita em uma linguagem determinada, L, então vamos dizer que essa teoria é completa quando qualquer que seja a sentença nessa linguagem, uma fórmula nessa linguagem, então a teoria demonstra ou que essa fórmula é verdadeira ou que a negação dessa fórmula é verdadeira. Ela dá, de fato, uma resposta para qualquer que seja a sentença. Por fim, vamos enunciar de modo informal o primeiro teorema de Gödel, o primeiro teorema da incompletude. Nesse caso, o teorema diz que qualquer que seja a formalização efetiva da aritmética, e nós vamos ver nos próximos vídeos uma definição precisa do que significa efetivo, qualquer dessas formalizações possui sentenças que a teoria não demonstra, nem demonstra a negação. Ou seja, a teoria, não importa qual seja a formalização da aritmética, ela vai ser incompleta, ela vai ser não completa. Existirão sentenças que falam sobre números,
mas que a teoria não é capaz de demonstrar. E não se trata de uma formalização particular da aritmética. Qualquer que seja a formalização da aritmética, ela vai ter esse problema. Nós vamos entender em detalhes exatamente o escopo do teorema de Gödel. Mas, por enquanto, podemos já entender que se trata de uma limitação não particular a respeito de um sistema, mas sim da própria ideia de formalizar uma teoria matemática. Deixemos o segundo teorema de Gödel para um momento futuro, onde já tenhamos mais definições disponíveis. Mas, de modo bem simplificado, podemos dizer que a aritmética, ou uma formalização da aritmética, não pode ser capaz de demonstrar a sua própria consistência. A dificuldade para enunciar esse teorema é que não é simples dizer o que significaria uma teoria demonstrar a sua própria consistência. E é até por isso que o segundo teorema de Gödel é um pouco mais polêmico na sua interpretação. Vamos finalizar o vídeo com uma exposição do plano do que faremos nos próximos vídeos. Nesse curso, nós começaremos com a formalização da aritmética, mostraremos a axiomatização de Peano. Depois falaremos sobre funções e predicados recursivos. Em seguida, sobre a ideia de representação de predicados e funções, a ideia de que a aritmética é capaz de representar as suas próprias ideias. Mais à frente falaremos sobre os números de Gödel, que representam fórmulas e sequências de fórmulas e demonstrações. Apresentaremos a demonstração do primeiro teorema de Gödel e, junto com isso, o lema diagonal, um lema muito importante. Falaremos então sobre a representação da ideia de consistência e o segundo teorema de Gödel. Isso não significa que cada um desses fala sobre um vídeo em específico. Seria um vídeo específico, teremos por volta de uns 15 vídeos nessa série, divididos nesses tópicos. Muito obrigado, espero que esse primeiro panorama instigue vocês a acompanhar a nossa série. Muito obrigado e até!